Olá! Bom, pessoal, eu já tô aí há algum tempo prometendo um vídeo sobre zumbis no cinema e hoje eu resolvi fazê-lo. Sim, hoje vamos gravar, eu vou falar um pouco sobre a trajetória dos zumbis no cinema e para isso a gente precisa voltar aí no tempo, porque um dos primeiros filmes que se tem registro aí sobre zumbis é o White Zombie, de 1932. O filme tem um título em português Zumbi, a Legião dos Mortos, e foi dirigido pelo Victor Alperin e estrelado pelo Bela Lugosi. Bela Lugosi, para quem não sabe, foi o Drácula. O Drácula lá da produção de 1931. O filme White Zombie, ele é, digamos, interessante para quem gosta mesmo de terror, quem quer conhecer um pouco das raízes, da história aí, dos filmes de terror, mas eu diria que não é um filme tão interessante, por exemplo, como o próprio Drácula, ou mesmo assim, mesmo para a época, porque eu achei assim, o filme é óbvio que naquele período você tinha um outro ritmo, você tinha uma outra linguagem, para tentar passar o seu conteúdo. O cinema tinha uma outra roupagem, sem sombra de dúvidas, mas mesmo para um filme daquele período, eu achei um tanto cansativo, vou ser bem franco para vocês. Se você quer conhecer mesmo, que eu acho interessante, se você é cinéfilo, se você é estudante de cinema, se realmente você quer conhecer e tem curiosidade em ver como eram os zumbis daquele período, como eles eram retratados no cinema, eu acho super válido conferir, mas não é exatamente uma produção assim super bacana e super fácil de ser assistida, sabe? Mas no filme, Bela Lugosi vive um feiticeiro. E por que um feiticeiro? Sim, porque naquela época os zumbis eram vistos como alguém enfeitiçado. Os zumbis, eles eram mortos-vivos, eles não tinham controle ou vontade própria, mas não existia essa concepção de vírus mortal, de zumbis comedores de cérebro. Não tinha muito essa história, na verdade. Eles eram enfeitiçados, eram pessoas que eram mortos-vivos porque eles não tinham vontade própria, e diziam que eles não tinham alma, porque eles não raciocinavam, eles eram escravizados. E no caso desse filme, essa vertente era, digamos assim, a que imperava assim no cinema. Até hoje a gente fala, poxa, quando a pessoa está com muito sono, poxa, tá parecendo um zumbi, entendeu? Era meio que nessa linha. Uma coisa muito mais linkada também com o misticismo do que necessariamente com o vírus, como hoje a gente tem ideia nesses filmes mais comuns, que viralizaram depois da criação do grande George Romero, que veio inovar totalmente essa concepção dos zumbis no cinema, essa ideia dos zumbis que, aí sim, canibais, que são terríveis, aquela coisa totalmente monstruosa, que tem as vísceras, aquela coisa toda do sangue. Aí que veio a mudar isso, e aí você tem um título emblemático disso tudo, que é A Noite dos Mortos-Vivos, que é o Night of the Living Dead, de 1968. Eu, inclusive, tenho esse título aqui, vou mostrar até para vocês. A Noite dos Mortos-Vivos. Tá, acho que aqui fica melhor. A Noite dos Mortos-Vivos. Essa edição aqui eu comprei numa loja de departamento, foi bem baratinho na época. Assim, tem aqui uma versão PB e uma versão colorizada. Eu confesso que assim, eu prefiro, mesmo colorizado, eu tenho uma predileção por mesmo esses filmes antigos, eu prefiro às vezes o colorizado. O PB é algo que eu gosto muito, assim, tem que ser muito interessante, tipo um filme como Ida, por exemplo, que a fotografia tem aquela gradação de cinzas, uma coisa linda, mas no geral eu até acabo vendo o colorizado. Mas no caso desse filme, eu diria a vocês que o colorizado não vale a pena. É muito, muito ruim. Então, por favor, não percam tempo. Assistam o PB mesmo, que é mais tranquilo. No período que as pessoas assistiram a esse filme pela primeira vez, lá nos anos 60, na década de 1960, sem sombra de dúvidas, devia ser um total diferencial. Esse é um filme que eu recomendo sinceramente que vocês assistam. Você tem que assistir Romero. Se você gosta de zumbis, se hoje você acompanha, sim, um carro passando aqui, um barulhão, enfim. Se hoje você acompanha o filme de zumbi, se hoje você acompanha The Walking Dead, você tem que ir um pouco a fundo da história e conhecer George Romero, não tem como, porque o que você está assistindo The Walking Dead é George Romero. Todos seguem nessa linha do Romero. E Romero, ele criou uma trilogia, a trilogia que ainda conta com Despertar dos Mortos, que é uma produção de 1978. Essa produção é bastante interessante, eu diria que dos três filmes,
é o mais assim, violento, no sentido de que aí tem muitas vísceras, muito sangue, entendeu? Ao mesmo tempo, eu acho muito interessante porque as produções do George Romero, elas têm uma crítica social muito marcante, entendeu? No primeiro título você tinha isso. Se a gente for parar para pensar, o apartheid nos Estados Unidos, ele se encerrou nos anos de 1964 e o filme é de 1968. Então ele tem uma pegada ali, entendeu? Que mexe um pouco com isso, mas eu não posso fazer spoiler, não posso ficar de spoiler aqui, então não tem como explicar muito bem. Mas tem uma coisa disso, uma crítica a essa situação toda, essa questão da desigualdade. Nesse segundo título, a crítica social é mais a sociedade do consumo, até porque a história ela tem início numa emissora de televisão, né? E depois ela passa a ser toda narrada dentro de um shopping center, sabe, a situação, e ali você tem muita crítica a essa sociedade do consumo, e eu acho isso bastante interessante, essa percepção do George Romero, que além de trazer tudo isso que é o grotesco, que é essa violência mesmo, que é o sangue, vísceras, pedaços de corpos humanos, ele faz mesmo uma crítica. Tem algo ali nesse universo. Você teve em 1985 o terceiro título do Romero, que é o Dia dos Mortos. Esse filme, gente, assim, eu achei bacana, interessante, porque ele tem dos três, ele é o que eu considero assim, melhor produzido, sim, sem sombra de dúvidas. Ele pega aí uma questão da ciência, os avanços da ciência, e questiona isso quando a ciência tenta, de alguma forma, domesticar um zumbi, que é até uma figura engraçada no filme, acaba sendo uma figura engraçada, e a história se passa dentro de um complexo militar. Ali ele já fala das questões também de poder. Eu particularmente acho que esse não é o título mais marcante. Dentre os três, como já falei, o segundo é o que eu mais gosto, que eu considero mais forte, impactante, até em termos de crítica, e o primeiro é o original. Então tem toda essa questão mesmo de ser o primeiro a tratar do assunto e trazer essa inovação mesmo, essa inovação estética, de conceito mesmo do zumbi. Ele também, o George Romero também dirigiu e roteirizou um título, esse é de 2005, dialoga de tantos os filmes que o George Romero já dirigiu sobre zumbis, esse dialoga com essa trilogia, que é o Terra dos Mortos, Land of the Dead. Esse, inclusive, é estrelado pelo John Leguizamo e conta com, Simon Baker. Simon Baker é The Mentalist, que viveu aquele personagem principal na série aí, The Mentalist. E é um filme que, assim, não se compara aos três títulos que eu mencionei, a trilogia que eu mencionei. Só que, como eu já falei, dialoga com esses três filmes. E nesse quarto título, que vocês, acredito que seja fácil de vocês encontrarem, nesse quarto título, ele fala justamente sobre a ideia de uma evolução desses zumbis. Esses zumbis passam a não ser apenas comedores de cérebros. Então eles começam a raciocinar e aprender, a capacidade de aprender. E isso é perigoso, isso que ele discute no filme. Eu estou falando aqui o que eu considero chave para esse entendimento sobre zumbis. Quando eu falo, por exemplo, que George Romero, tem uma pitada de George Romero em The Walking Dead e em Resident Evil, é diferente. Porque assim, em Resident Evil, eles se apropriam do Romero, daquela violência toda, eles se apoderam disso do repertório de Romero e intensificam isso, que aí você tem os mutantes ali terríveis, os mutantes que são derivações desses zumbis, que a Umbrella cria, esses mutantes terríveis, né? E eles se apropriam disso, não tem uma discussão. Se você for para raciocinar, eu gosto da franquia, mas tenho total consciência de que não tem qualquer tipo de reflexão sobre a sociedade humana. Na verdade, isso é mais condizente com The Walking Dead. Aí The Walking Dead, ele já vem mais uma reflexão sobre a condição humana, a partir de um apocalipse. Imagina só uma situação de apocalipse. Como que os sobreviventes iriam viver? Como que seria? Aí você fala da questão da disputa de poder, você fala toda uma questão perigosa mesmo, você fala aí, por exemplo, de uma figura dessa última temporada que é o Negan, por exemplo, que é algo assustador, a figura de alguém
cruel, imponente, e você vê as disputas de poder, de território. As primeiras temporadas você ainda tinha ali a preocupação com o zumbi, mas isso acaba dando espaço para as discussões mesmo sobre a convivência, sobre cunho social mesmo. Então eu acredito que aí seja a diferença principal dessas duas obras que se apropriaram do universo de Romero e aí aprofundar em um aspecto ou em outro. Uma rápida volta aí no tempo para explicar um pouco essa mudança e essa transformação nos zumbis. Eu quero mandar um agradecimento especial aí ao pessoal, a fanbase aí do The Walking Dead, que está sempre aí aos domingos comentando no Twitter, eu também estou lá. E espero que vocês tenham curtido, aliás, curtam, compartilhem esse vídeo. E eu quero saber de vocês, qual é o assunto que vocês querem para o nosso próximo vídeo. Eu posso falar, não sei, outros monstros, vampiros, posso falar de cinema fantástico. Enfim, eu quero que vocês comentem, me digam aí, escrevam aqui embaixo o que vocês querem ver no próximo vídeo. Então, eu fico por aqui e até a próxima.